Bom dia, senhora e senhores. Passamos a iniciar a nossa segunda sessão regulatória, a 20ª desse ano de 2022, nesse dia 24 de agosto de 2022, com início agora às 9h30. Passo a cumprimentar inicialmente pela mesa, destacando que essa mesa é composta por mim, presidente regulador, Luiz Alberto Nespolo. Passo a saudar os demais componentes hoje de forma híbrida. Então, saúdo o diretor regulador de ouvidoria, Dr. José Rodrigues Rocha Júnior, o diretor regulador de transporte e rodovias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, o diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, Dr. Wilber Norioara, o advogado-geral regulador, Dr. Felipe Tomás Borges, a nossa chefe de gabinete, senhora Leia de Almeida de Oliveira, o nosso diretor Haroldo Luna Cavalcante, diretor da administração sistêmica, e através dele saúdo o nosso setor de comunicação e todos os servidores que porventura venham assistir ou estejam assistindo essa sessão. Saúdo o senhor Selmo, representante da Sinarte, nossa empresa hoje concessionária, que parte interessada. Saúdo também os órgãos de controle que porventura, e defesa e proteção do consumidor, que porventura venham assistir a posterior essa sessão, iniciando pelo PROCON, através do nosso secretário adjunto, nosso amigo de Mundo Táxi. Saúdo também o Ministério Público do Mato Grosso, através da doutora Valnice Silva dos Santos, muito atuante, promotora da Justiça da 6ª Promotoria de Justiça Civil, Núcleo de Defesa da Cidadania de Cuiabá. Também saúdo o conselheiro presidente do nosso TCE, do senhor José Carlos Novelli, e também saúdo o controlador-geral do Estado de Mato Grosso, Emerson Hideki Ayashida. Não temos presença da Cinfra nem do verificador. Passamos o senhor Selmo, aqui destaco o Selmo Marques de Oliveira, que eu estou saudando, e que tem o cargo de gerente-geral da Sinarte. E todos que, porventura, vierem a assistir a sessão regulatória, a qual estará disponível, a bem da transparência, no site da AGER, no menu de sessões regulatórias, transparência e sessões regulatórias. Após a publicação desta ata em diário oficial, estará disponível a ata, bem como a gravação, a bem da transparência. Abro a palavra para os demais diretores que compõem a mesa e componentes da mesa, para que possam se saudar, para além de nós testarmos os equipamentos, também podermos testar, ouvir o bom dia dos senhores. Bom dia, senhor presidente regulador Luiz Alberto Nespolo, diretor regulador de transportes, rodovias, portos, hidrovias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de energia, ferrovia, saneamento e gás, Wilber Norioara, nosso advogado-geral regulador, Dr. Felipe Borges, procurador de Estado, Haroldo Luna Cavalcante, diretor de administração sistêmica, Leia Oliveira, nossa chefe de gabinete. Cumprimento também o senhor Selmo Oliveira, que aqui representa a empresa Hora Interessada, a Sinarte. Cumprimento aos nossos colaboradores do setor de comunicação e a todos os que vierem a assistir a sessão regulatória, fazendo o devido registro e saudação aos órgãos de controle e defesa do consumidor que foram convidados para a participação desta sessão também. Desejo um bom dia de trabalho a todos. Obrigado. Bom dia, presidente. Bom dia, diretor regulador de ouvidoria, Dr. José Rodrigues. Bom dia, diretor regulador de transportes e rodovias, Dr. Paulo Henrique. Bom dia ao nosso Dr. Felipe, AGR e procurador do Estado de Mato Grosso. Bom dia ao diretor Haroldo. Bom dia à Leia, nossa chefe de gabinete. Bom dia aos representantes dos órgãos de controle, aos representantes da Cinfra. Bom dia também a todos os servidores da AGER. Bom dia ao Selmo, representante aí da Sinarte, né? É isso aí, né? E bom dia a todos que estão nos assistindo a essa sessão, que tenhamos uma excelente sessão regulatória. Obrigado.
Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar o presidente da sessão, o presidente regulador Luiz Alberto Nespolo, cumprimentar o diretor de ouvidoria, José Rodrigues da Rocha Júnior, cumprimentar o diretor regulador de ferrovia, energia e saneamento, Dr. Wilber Nori Ohara, cumprimentar o advogado-geral regulador, procurador do Estado, Dr. Felipe Tomás Borges, cumprimentar a chefe de gabinete, em qual eu cumprimento todos os servidores da AGER, cumprimentar o Haroldo de Luna Cavalcante, diretor de administração sistêmica, cumprimentar o representante aí da Sinarte, o senhor Selmo Oliveira, cumprimentar a todos os representantes dos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, a Controladoria Geral do Estado, bem como os órgãos de defesa do consumidor, no caso, PROCON, cumprimentar a todos que vierem assistir posteriormente essa sessão regulatória. Que temos uma ótima reunião de decisão. Obrigado. Bom dia, senhores. Cumprimento o presidente Luiz Alberto Nespolo, cumprimento o diretor regulador de ouvidoria José Rodrigues Rocha Júnior, cumprimento o diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento Wilber Nori Ohara, cumprimento também o diretor regulador de transportes e rodovias Paulo Henrique Monteiro Guimarães, cumprimento nosso diretor de administração sistêmica Haroldo de Luna Cavalcante, a quem eu estendo o cumprimento a todos os servidores desta agência reguladora, cumprimento a Léa, nossa chefe de gabinete, cumprimento ao pessoal da comunicação da AGER, cumprimento o representante da empresa interessada, Sinarte, senhor Selmo de Oliveira, cumprimento também a todos os representantes dos órgãos de controle e de proteção e defesa do consumidor, e desejo a todos uma excelente sessão regulatória. Obrigado. Cumprimentando a todos, iniciando pela mesa, diretor-presidente, senhor Luiz Alberto Nespolo, diretores reguladores, iniciando pelo senhor José Rodrigues da Rocha Júnior, relator nesse momento. Cumprimento o diretor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transportes e rodovias. Cumprimento o diretor Wilber Nori Ohara, diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento. Cumprimento ao Dr. Felipe Tomás Borges, advogado-geral regulador e também procurador-geral do Estado. Cumprimento através do senhor Haroldo de Luna Cavalcante, diretor de administração sistêmica, todos os servidores da AGER e a todos que vierem assistir essa sessão regulatória, e cumprimento também o senhor Selmo Oliveira, diretor-geral da Sinarte, que tenhamos uma excelente sessão regulatória. Bom dia. Obrigado. Senhor Selmo, será dada a palavra no momento após o relatório, ali do relatório, para que daí o senhor cumprimente e possa se manifestar. É com o nosso rito prevê, sua primeira vez em sessão regulatória, então só para dizer que em algum momento mais adiante será franqueada a palavra, que daí sim o senhor pode saudar e também se manifestar, tendo 15 minutos para tal, tá? Caso queira usar na plenitude. Mas, sem prejuízo, informo que no uso das atribuições que me conferem os artigos 3º e 9º da Lei Complementar 429/2011, declaro aberta a 20ª sessão regulatória da Agência de Regulação do Serviço Público Delegados do Estado do Mato Grosso, do ano de 2022, invocando a presença divina. Registro o cumprimento do que dispõe o parágrafo 1º, artigo 8º da Resolução da AGER, número 001/2012, às sessões regulatórias sobre o número mínimo de presença de diretores. Informo também que a convocação da presente sessão regulatória foi publicada em Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, número 28.309, no dia 16 de agosto de 2022, nas páginas 70, conforme decisão dessa diretoria executiva colegiada emanada da sua 10ª reunião extraordinária deliberativa de 2022, atendendo assim, o prazo de 5 dias úteis de que fala o parágrafo 1º do artigo 24 da resolução número 001/2012. Está em pauta o processo número AGER-PRO 2022-1316. A interessada é a Sinarte, Terminal Rodoviário de Cuiabá, SPE Limitada, autuada pela interessada em 10 de maio de 2021, que solicita reajuste de tarifas de embarque e tarifas de utilização de plataformas do Terminal Rodoviário Engenheiro Cássio Veiga de Sá, município de Cuiabá. O relator do processo é o diretor regulador de ouvidoria da AGER Mato Grosso, senhor José Rodrigues da Rocha Júnior, ao qual eu passo a palavra para que possa emitir o seu relatório. A palavra está com o senhor, doutor José.
Senhor presidente, senhores diretores, todos os presentes na reunião, passo a partilhar, então, o conteúdo do processo e indago se estão conseguindo enxergar. Visível, doutor. Obrigado. Página 45 do processo AGER PRO 2022-01316, interessado SINART, Terminal Rodoviário de Cuiabá, SPR Limitada, assunto reajuste das tarifas de embarque e tarifa de utilização de plataformas do Terminal Rodoviário Engenheiro Cássio Veiga de Sá, no município de Cuiabá. Relator, diretor regulador de ouvidoria, José Rodrigues Rocha Júnior. Relatório. Trata-se de requerimento de reajuste das tarifas de embarque e tarifa de utilização de plataforma do Terminal Rodoviário Engenheiro Cássio Veiga de Sá, protocolizado nessa agência em 10 de maio de 2022. A requerente, empresa SINART, alega que é concessionária do referido terminal e, de acordo com as disposições constantes na cláusula 12ª do contrato de concessão, vem a presença deste ente regulador para apresentar os cálculos para reajuste das tarifas estabelecidas. Atendendo ao disposto do parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução Normativa 01/2012 da GRMT, o Gabinete da Presidência encaminhou cópia integral do presente processo à Secretaria de Infraestrutura do Estado do Mato Grosso, na pessoa de seu presidente e secretário, a 6ª Promotoria de Justiça Civil, Núcleo de Defesa da Cidadania de Cuiabá, o PROCON Estadual e o Tribunal de Contas do Estado. Após, os autos foram pautados para o sorteio de relator na 9ª reunião ordinária deliberativa da Diretoria Executiva Colegiada, em 12 de maio de 2022, sendo sorteado o diretor regulador de ouvidoria para o relatório e voto. Recebidos os autos do gabinete deste relator, determinei o encaminhamento à Diretoria Reguladora de Transporte e Rodovias para que fossem anexados documentos que julgassem pertinentes ao caso. Não havendo qualquer documento a ser juntado, o diretor regulador de Transporte e Rodovias encaminhou os autos à Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos para análise, cálculo e parecer. As folhas 23 e 27 foi juntado o parecer 227 de 2022, SREE, AGER, pela Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos, que apresentou os cálculos manifestando pelo reajuste de 18,5658%, 18 inteiros, 5.658 décimos de milésimo por cento. Retornando a este gabinete, encaminhei os autos à Advocacia Geral Reguladora para análise jurídica do pedido e do procedimento, manifestado por meio do despacho 32 de 2022 da GR, opinando no sentido de se intentar a negociação para a utilização do IPCA em substituição ao IGPDI, FGV, previsto no contrato de concessão, visando a adequação ao determinado na Resolução 05/2021. Ao retorno dos autos, solicitei a manifestação da área técnica deste gabinete, que opinou pelo encaminhamento do processo da Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos para atualização dos cálculos. As folhas 40 e 41, a concessionária juntou o requerimento ratificando a necessidade do reajuste por se tratar de obrigação contratual. Finalmente, os autos vieram conclusos a este relator, por isso, encaminho os autos com o presente relatório para que a chefia de gabinete da presidência tome as providências no sentido de incluir na pauta de reunião deliberativa da diretoria executiva colegiada para que seja atendido o necessário para a realização de sessão regulatória, que deve ser previamente marcada. Cuiabá, 10 de agosto de 2022, José Rodrigues Rocha Júnior, diretor regulador de ouvidoria, relator do processo. É o relatório, senhor presidente. Pela emissão do seu relatório, diretor José Rodrigues, passamos para coletar a fala, caso requeira, do nosso legitimado presente na reunião, senhor Selmo. Agora sim, o espaço é todo seu, temos até 15 minutos regulamentares, caso queira fazer o uso da palavra. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os demais diretores, participantes da reunião, bom dia aos órgãos de controle, bom dia a todos que virão a visualizar essa reunião posteriormente. Me limito a cumprimentar a todos e aguardo o andamento da reunião para que a gente possa verificar os índices que serão aplicados nesse reajuste, senhor presidente. Agradeço suas manifestações e passamos então para a leitura do nosso voto, a expressão do seu voto, diretor José. Fique à vontade de se manifestar. Vamos passar a projetar, então, o voto do processo. Está em tela. Tá ok, obrigado.
Processo AGE Pro 2022-01316, interessado Sinai Terminal Rodoviário de Cuiabá, SPE Limitada, assunto reajuste das tarifas de embarque e tarifa de utilização de plataforma Terminal Rodoviário Engenheiro Cássio Viega de Sá, no município de Cuiabá. Relator, diretor regulador de ouvidoria, José Rodrigues Rocha Júnior. Voto. Trata-se de processo administrativo que teve origem com o requerimento da empresa Sinai Terminal Rodoviário de Cuiabá, SPE Limitada, concessionária para a prestação de serviço público de administração, conservação, manutenção, operação no Terminal Rodoviário Cássio Viega de Sá, Cuiabá, com o objetivo de reajuste tarifário referente à tarifa de embarque e tarifa de utilização de plataformas. Inicialmente, é importante esclarecer que o presente pedido encontra-se dentro das competências da agência reguladora, uma vez que o artigo 3º da Lei Complementar 429 de 2011 estabelece que compete à AGE regular, normatizar, controlar e fiscalizar nos limites da lei os serviços públicos de suas respectivas tarifas prestados diretamente pelo Estado do Mato Grosso ou prestados indiretamente por meio da delegação à iniciativa privada, fazendo nos seguintes termos, e trago o artigo 3º, inciso 4º, como conteúdo do voto. O próprio contrato de concessão, em sua cláusula 12, estabeleceu que os valores das tarifas de embarque e tarifa de utilização de plataformas serão elaborados pela concessionária de acordo com a metodologia especificada e levando à apreciação do ente regulador, que realizará os cálculos de atualização monetária, aprovará e publicará, identificando a data que entrará em vigor. Com a devida fundamentação sobre a competência da AGE para calcular, aprovar e autorizar o reajuste tarifário da concessão em tela, não é nenhum preciosismo relembrar o conceito de reajuste tarifário nas palavras do importante jurista Marçal Justen Filho, que manifesta nos seguintes termos: consiste numa modalidade de indexação dos preços contratuais, submetendo-os à variação periódica e automática correspondente à flutuação de índices pré-determinados. Assevera ainda o festejado professor que a variação dos índices produz uma espécie de presunção absoluta de ofensa ao equilíbrio econômico-financeiro e acarreta a alteração dos valores contratuais proporcionais à variação dos índices. Nesse sentido, o contrato de concessão 12/2021, Sinfra, estabeleceu na cláusula 12.2. Os reajustes terão periodicidade anual, sem prejuízo da possibilidade de redução deste prazo, nos termos do inciso 3º, parágrafo 3º e parágrafo 5º do artigo 28, conjugados com o parágrafo 1º do artigo 70 da Lei 9.069, de 29 de junho de 1995, ou de ampliação do mesmo prazo por força de instituto legal superveniente, considerando-se a data base da tarifa indicada no edital, o item 16.8, para efeito de aplicação do presente critério. A preocupação da doutrina configurada nas regras do contrato de concessão sobre a preservação da tarifa se faz necessária, visto que, conforme estabelecido na cláusula 10 do contrato de concessão, a remuneração da concessionária é composta por tarifa de embarque, tarifa de utilização de plataformas, receitas decorrentes de aluguel dos espaços terminal rodoviário e pelas receitas acessórias estabelecidas no contrato. Explicando a matéria, Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que, pela cláusula de reajuste, o contratante particular e o poder público adotam no próprio contrato o pressuposto rebus sic stantibus quanto aos valores então demarcados, posto que estipulam a revisão dos preços em função das alterações subsequentes. É dizer, pretendem acautelar os riscos derivados das altas que, nos termos atuais, assumem caráter de normalidade. Portanto, fica explícito no ajuste o propósito de garantir com previdência e equação econômico-financeira, na medida em que se renega a imutabilidade de um valor fixo e se acolhe como um dado interno a própria avença à utilização do preço. Parece claro a todas as luzes que, neste caso, a intenção traduzida no ajuste é a de buscar equivalência real entre as prestações e o preço. Ainda segundo o renomado jurista, o reajuste perfaz um reajuste automático do valor dos pagamentos à variação do preço dos insumos. Este ajuste se faz de acordo com a fórmula ou o sistema pré-estabelecido atrelados a índice do custo dos insumos publicados com base em dados oficiais ou por instituições de alta credibilidade, como os da Fundação Getúlio Vargas. Trata-se, como se vê, de mecanismo pelo qual se busca manter incólume, intacta, a igualdade que as partes convencionaram ao tratarem o contrato. Observe-se também que o reajuste é cláusula necessária dos contratos administrativos, cujo objetivo é preservar o valor do contrato em razão da inflação. É o que estabelecem os artigos 40, inciso 11 e artigo 55, inciso 3 da Lei Geral de Licitações, 8666, de 21 de julho de 1993. Artigo 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem série anual, o nome da repartição interessada, seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo de licitação, a menção de que será redigida por esta lei, o local, o dia, a hora para recebimento da documentação e proposta, bem como, para início da abertura dos envelopes, indicará obrigatoriamente o seguinte: 11.
critério de reajuste que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos setoriais desde a data prevista para a apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir até a data do adimplemento de cada parcela. Artigo 55, são cláusulas necessárias em todos os contratos que estabeleçam, inciso 3, o preço e as condições de pagamento, os critérios, data base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento. O reajuste garante que as alterações econômicas durante a vigência do contrato sejam compensadas com a aplicação de um índice, evitando a ocorrência de desequilíbrio do contrato anteriormente assinado. Aliás, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo é tão importante que encontra, inclusive, amparo na própria Constituição da República Federativa do Brasil, que em seu artigo 37, inciso 21, estabelece: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também o seguinte: 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras, alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Não há qualquer dúvida de que o reajustamento do contrato não é mera faculdade do administrador e sua eficácia não fica submetida à previsão contratual ou pedido do particular contratado, vez que está incerto dentro das obrigações da administração pública ao contratar o poder dever de manter as condições efetivas da proposta vencedora do certame licitatório respectivo. Posto isso, foi solicitado pelo relator à Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos a atualização do cálculo e a mesma elaborou a manifestação técnica 0068 de 2022, SRE-AGR, datada de 11 de agosto de 2022, cujo objeto foi a atualização do cálculo parecer técnico 227 de 2022, SRE-AGR, no processo AGR Pro 2022-0316, que observou os dispositivos do contrato e o edital referentes à estrutura tarifária e reajustes do contrato de concessão, bem como a variação do IGPDI, desde a assinatura do contrato em 25 de maio de 2021. A Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos elaborou a atualização do cálculo, considerando o lapso de tempo decorrido do último cálculo até a presente data. A manifestação técnica 0006/2022, SRE-AGR, passa a fazer parte integrante deste voto. Sendo o IGPDI, o referente a fevereiro de 2021 e o IGPDI referente a julho de 2022, tem-se a seguinte mensuração inflacionária: 1.169,4260 dividido por 977,1330 igual a 119,6793 igual a 19,6793%. Destaco que, de acordo com o cálculo de reajuste tarifário apresentado acima, as tarifas devem iniciar a viger em agosto de 2022. Voto pelo reajuste da tarifa de embarque e tarifa de utilização em plataforma no percentual de 19,6.693 nas tarifas de embarque e de uso das plataformas de chegadas e partidas. Assim, as tarifas da proposta comercial devem ser reajustadas nesse percentual, restando os seguintes valores em termos monetários: tarifa até 150 km, de R$ 2,40 para R$ 2,87, acima de 150 km, de R$ 7,60 para R$ 9,10, e tarifa de uso de plataformas chegadas e partidas de R$ 9,00 para R$ 10,77. Por fim, estabeleço que o presente reajuste passará a vigorar a partir das 0 horas da data imediatamente posterior à publicação dessa decisão da AGER em Diário Oficial, devendo a concessionária promover ampla divulgação da data e valores das referidas tarifas, como também defino que as novas tarifas básicas aprovadas deverão ser fixadas como teto tarifário, ficando a critério da empresa a cobrança de tarifas com valores inferiores à tarifa teto, desde que não resulte em futuros pleitos compensatórios para a possível recuperação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e sob autorização desta agência. É como voto, Cuiabá, 24 de agosto de 2022, José Rodrigues Rocha Júnior, diretor regulador de ouvidoria, relator do processo. Estou encaminhando o voto no e-mail da presidência, senhores diretores. Obrigado pela emissão do seu voto, diretor José Rodrigues. Como costumeiro, passamos a coletar o voto quando reunião híbrida, em ordem alfabética dos demais colegas diretores. Diretor Noril, como o senhor se manifesta em relação ao seu voto para o assunto em epígrafe? Presidente, é de uma ordem alfabética?
Mesmo, o diretor Paulo primeiro, falha minha. Diretor Paulo, como o senhor se manifesta em relação ao voto em epígrafe, ao tema em epígrafe? Diretor Paulo? Presidente, senhores diretores, eu estava fazendo uma conferência aqui. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar aí o diretor e só queria esclarecer a data base do relator antes de proferir meu voto, porque eu estou vendo que existe uma diferença com relação à data base que estava colocada no primeiro parecer e com relação ao segundo despacho. E houve uma pequena diferença aqui no primeiro que eu observei. Se o diretor puder colocar os autos aí para mim, só fazer uma... É questão pequena, só de questão material. Com relação ao mérito, não tem objeção. É só para me conferir os índices que foram utilizados. Tá, eu vou lá a manifestação da SRE, tá, diretor Paulo? Tudo bem. Procurando aqui. É o índice geral de preços, disponibilidade interna que prevê no contrato, né? O relatório, pleito, Isso. ela solicitou um reajuste de 25,31, foi encaminhado à presidência, foi distribuído o relator, ela está relatando o processo aqui, aí ela análise, SINART, processo licitatório, aí ela coloca os valores das tarifas atuais, traz aqui a previsão do reajuste periódico, o edital de concorrência, a estrutura tarifária e o cálculo. Isso, bem aí, diretor, só para me dar uma conferida. Se ela pegou o mês de março ou fevereiro? Só um minuto. Aí. Seria referente a fevereiro, IGPD 10 fevereiro e IGPDI abril. Ah, tá, então são... Aí, naquele primeiro, ela fez um primeiro cálculo que chegou a 18. Depois o relator pediu uma atualização do cálculo que chegou a 19, que ela considerou até julho. Então, mas é que esse número índice 977 13, deixa eu só dar uma olhada. Isso. Daí outro até abril, né? Que era. Tá, deixa eu só ver aqui. Ok. Tá bom. Tá, agora a última manifestação chegou em qual percentual, diretor? Só para mim. Só um segundo, deixa eu... Fevereiro a julho. Isso. Aí eu vou sair aqui e vou voltar no meu voto. Peraí. Eu solicitei a atualização dos cálculos, ela fez uma nova manifestação em 11 de agosto. Tá? Aí, nesse cálculo que foi feito, que ela atualizou, através da manifestação técnica 068, ela levou em consideração esses índices aqui, até julho de 2022. Deixa eu só... Que aí chegou a 19 ao invés de 18. Tá. Só um minuto, eu peço, presidente, só um minuto para mim fazer uma conferência rapidinho com relação a esse valor. Desculpa, problemas. Já encaminhei o voto pelo e-mail, tá, diretor Paulo? Se quiser ter acesso a ele aí. Vou tentar localizar aqui a manifestação técnica
Pegar a segunda, doutor José. Vou procurar aqui, só um minutinho. Uhum. Não, tranquilo, presidente, já fiz a Já conferência encontrou, né? aqui, já Era só encontrei, estimativa o primeiro e o segundo fez a não, tinha reconfirmação, né? uma diferença aqui, é porque eu fiz Uhum. pela calculadora do cidadão aqui, que está disponível no Banco Central, e estava dando um valor um pouco diferente. Mas aí eu peguei pelos dados do IPEA Data, que traz o próprio número índice, e esse valor está correto. Então, e para não enrolar mais a sessão, gostaria, em primeiro lugar, parabenizar aí o diretor Zé Rodrigues, principalmente porque ele está atualizando os preços até o mês de agosto, né? Então, ele pegou o último número índice aí, teve toda uma tramitação, e é natural dentro da agência, devido ao número de processos que a gente tem. Então, naturalmente, já atualizou até a data de agosto, né, se utilizando aí do próprio índice que prevê o contrato, com relação à recomendação de eventual modificação do índice, é uma situação que também tivemos na sessão anterior, mas não em relação à mudança do índice, mas sim com relação à forma de apuração. Eu vejo também que é algo que pode ser recomendado ao poder concedente, desde que exista também anuência de todas as partes. Então, dessa maneira, eu voto com o relator, presidente. Obrigado pela expressão do seu voto. Diretor Paulo, passamos a coletar agora sim, doutor Noril, o seu voto. A gente esquece que tem mais um nome antes do Noril, né? Pois é o Wilber Noril. Não tem Perfeito. problema não, presidente. Primeiramente, gostaria de parabenizar o diretor Zé Rodrigues pelo brilhante voto, bem fundamentado, observou todas as recomendações aí, e eu voto com o relator, presidente. Perfeito. Obrigado pela expressão do seu voto, e desculpe, eu atrapalho, e seguimos, então, coletando os votos, que é o da presidência. Essa presidência também vota com o relator, e com isso nós podemos fazer a leitura da nosso extrato, assim que estiver pronto pela chefe de gabinete, peço para ela expor, e aí nós podermos ler e concordar com o texto e encerrar nossa reunião. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a diretoria executiva colegiada da AGER, composta por Luiz Alberto Nespolo, diretor-presidente regulador, José Rodrigues Rocha Júnior, relator, diretor regulador de ouvidoria, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transportes e rodovias, e Wilber Noriohara, diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, proferem por unanimidade a seguinte decisão: pelo reajuste da tarifa de embarque e tarifa de utilização de plataformas no percentual de 19,6793%, nas tarifas de embarque e de uso das plataformas de chegada partidas. Assim, as tarifas da proposta comercial devem ser reajustadas neste percentual, restando os seguintes valores em termos monetários: tarifas de até 150 km de R$ 2,40 para R$ 2,87, R$ 2,87. Tarifas acima de 150 km de R$ 7,60 para R$ 9,10. Tarifas de uso de plataformas, chegadas e partidas de R$ 9,00 para R$ 10,77. Por fim, estabelece que o presente reajuste passará a vigorar a partir das 0 hora da data imediatamente posterior à publicação dessa decisão da AGER-MT em Diário Oficial, devendo a concessionária promover ampla divulgação da data e valores das referidas tarifas, como também definem que as novas tarifas básicas aprovadas deverão ser fixadas como teto tarifário, ficando a critério da empresa a cobrança de tarifas com valores inferiores à tarifa teto, desde que não resulte em futuros pleitos compensatórios para possível recuperação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e sob autorização desta agência. Obrigado pela leitura. Passo a perquirir, deixa um pouco em tela. Sim. Passo a perquirir a diretoria pela concordância do texto que voltará em tela.
e pela leitura recém-emitida. Começando pelo diretor relator e ordem alfabética, doutor José, de acordo com o extrato em tela? Estou de acordo, senhor presidente. Obrigado. Diretor Paulo, de acordo com o extrato em tela? De acordo, presidente. Obrigado. Diretor Noril, de acordo com o extrato em tela? Eu também estou de acordo, presidente. Essa presidência também está de acordo. Agradece a sua atitude, senhor Selmo, proativa de agendar uma apresentação, embora não prevista contratualmente, do status das obras de melhoria da nosso terminal rodoviário. Está agendado para os diretores, no devido dia estaremos recebendo e agradecendo sua presença aqui, para além do que a GER já faz, fiscalizar, o senhor proativamente agendou e agradecemos essa iniciativa. Excelente dia de trabalho a todos. Senhor presidente, eu gostaria só de fazer uma pequena observação, se o senhor me permite. Sim, eu só vou parar a gravação, aí falamos sem prejuízo ao rito, que ela não prevê fala fora da